Estamos de volta com o programa Foca no Enem, mas antes de continuar eu tenho um recado especial para você. Se você é do Rio Grande do Norte, se liga no que eu vou falar agora. A revolução do aprendizado começou e se depender da Uninasal, você não vai ficar de fora dessa. Isso porque ela é mais do que uma instituição de ensino, é a sua parceira. E a oportunidade que a Uninasal preparou só mostra o quanto ela está ao seu lado para te ajudar a construir o seu futuro profissional. Com uma super promoção. Primeira, segunda e terceira mensalidades por apenas R$ 99,00 cada e até 50% de desconto durante todo o curso. Demais, né? Essa é a sua chance de estar à frente do mercado com um currículo reconhecido nacionalmente. Última oportunidade. Conheça nossas unidades em Natal, Parnamirim e Mossoró. Ou acesse uninasal.edu.br e se inscreva no vestibular Uninasal. O aprendizado não para. Viu só, rapidinho, já estamos de volta com Foca no Enem. Eu quero convidar novamente os professores do Over Colégio de Cursos. Chega pra cá, Bruce Lee e Felipe Castro, que a gente estava falando no bloco anterior sobre iluminismo, né? E eu sei que ficou faltando aí algumas dicas importantes, preciosas, que vocês vão passar agora para os alunos, não é isso? Claro. Podem ficar à vontade. Vamos lá. Obrigado. Então, galera, a gente falava sobre as características do iluminismo. E falávamos para vocês que o iluminismo ele preocupava-se com o humanitarismo e o igualitarismo individual e civil, né? Defendendo não só os direitos civis dos homens, mas também os direitos naturais. E aí você percebe que uma das grandes características do iluminismo é a defesa das liberdades, né? Deste modo, o iluminismo é contra a censura, né? Ele defende sobremaneira a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a separação entre Estado e Igreja, entre política e religião, que é uma das marcas do nosso governo. A contemporaneidade nos legou essas conquistas, claro, à custa de revoluções, inclusive de lutas armadas, contra a tirania ou a ditadura de reis que eram soberanos absolutistas. A própria ideia de constitucionalismo advém do No iluminismo. iluminismo. Constitucionalismo, parlamentarismo, divisão dos poderes, limitação dos poderes. A ideia de você ter um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, a ideia de um impeachment, de um afastamento daquele que excede os poderes, convertendo-se num tirano, num déspota, num ditador. O iluminismo é o antídoto e o discurso contra os governos ditatoriais e autoritários. Não apenas aqui no século XVII e XVIII, mas nas duras experiências, por exemplo, do século XIX e XX, sob o totalitarismo, por exemplo, nazifascista, né? Então, tenho a defesa das liberdades individuais, das garantias individuais, e tenho ainda, como característica do iluminismo, o anti-absolutismo. Ele é contra, né, o regime absolutista, coroas monárquicas, em que o rei era o soberano e concentrava todos os poderes. Ele é antimercantilista, né? O mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. O iluminismo vai defender a liberdade econômica, a livre iniciativa, a abertura de mercados, a concorrência. A ideia do liberalismo econômico nasce com o iluminismo. É um movimento anticolonialista. Não é por acaso que a independência dos Estados Unidos se dá sob a influência do iluminismo, né? Os Estados Unidos era uma colônia britânica e lutará contra a Grã-Bretanha, inclusive para abolir os impostos. Uma das grandes marcas do iluminismo é a mobilização da burguesia na luta contra os impostos, por impostos mais baixos, por um Estado mínimo, por um Estado que não intervenha na economia. É contra a escravidão. Inclusive, uma das coisas mais contraditórias na independência dos Estados Unidos da América é que eles se libertam como colônia, proclamam a república, mas não libertam os escravos e mantêm a escravidão por quase um século, né? É liberal ser contra a escravidão. Uma das marcas do liberalismo, principalmente com as teorias de Adam Smith, né, é a ideia do trabalho livre e assalariado, que é o regime de trabalho dominante na contemporaneidade desde as revoluções liberais e burguesas. E um anticlericalismo, né, o que não significa um ódio em relação à religião.
A gente sabe que houveram filósofos iluministas que eram ateus, né? Mas não defendiam a violência contra a crença. Eram contra o clero, era contra a hierarquia religiosa, era contra o artifício religioso que dizia que os reis não eram reis por acaso, mas eram reis escolhidos por Deus. A queixa do iluminismo é contra a teoria do direito divino dos reis. A ideia de que os reis eram escolhidos por Deus. O que eles queriam? Um governo que fosse, em maior ou menor grau, instituído pelos homens e para os homens, né? E aí, tomando esse ponto do anticlericalismo, que o professor Bruce ele expôs agora brilhantemente, é importante lembrar o seguinte: a educação ela estava restrita ao clero, às grandes ordens religiosas, como, por exemplo, os jesuítas, que têm uma longa tradição no campo da educação. No período iluminista, nós vamos ver o fechamento, por exemplo, de escolas jesuítas, não por ser contra a educação, mas por acreditar que a educação ela deve ser pública. É o Estado quem deve garantir a educação. Essa ideia ela vai ter uma repercussão tão grande que no século XIX, o sociólogo Émile Durkheim, quando ele vai escrever sobre a educação, ele insiste que a educação ela tem que ser pública, justamente por formar uma consciência e por formar um sentimento moral comum e quebrando com certos privilégios, que era próprio da educação clerical. Inclusive, em relação a isso, a gente tem em história do Brasil uma era chamada pombalina, onde o Marquês de Pombal ele foi o primeiro ministro de Portugal, onde ele introduziu na monarquia portuguesa teses liberais iluministas. É o Marquês de Pombal que vai expulsar de Portugal os jesuítas e que vai promover a laicização do ensino. E um ensino que fosse comprometido com a razão e com a ciência. Essa imagem, inclusive, esse quadro, essa obra, né, que é anônima, ela retrata metaforicamente, simbolicamente, a razão como um anjo, né, que segura uma espada flamejante, né, a flama, né, a chama, é para representar metaforicamente a ciência, a luz da razão. Em seu escudo aparece um triângulo, que é um símbolo geométrico, né, relacionado à razão geométrica, ao saber geométrico, né, lutando contra as trevas da ignorância, que aqui é representado como bispos, como cardeais, né? E aí isso retrata, por exemplo, em Portugal, da era pombalina, o esforço do iluminismo de combater o clericalismo educacional. E aí começa a aparecer certas figuras importantes dentro desse período do iluminismo. O primeiro deles, que vai, digamos assim, dar o pontapé inicial, é o filósofo John Locke. Locke ele vai ter obras importantíssimas, como, por exemplo, o segundo tratado sobre o governo civil, Cartas à Tolerância, onde Locke ele começa já a pensar uma certa limitação do poder do Estado. Por quê? Até então nós temos o absolutismo, né? Esse absolutismo que, por exemplo, vai influenciar o rei Luís XIV a dizer l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, né? Tudo concentrado nas mãos de um soberano. Locke diz, não, quem é soberano não é o rei, mas as instituições. Locke ele já preconiza aquilo que mais tarde Montesquieu ele vai, no seu livro O Espírito das Leis, discorrer melhor, que é a tripartição dos poderes. Só que Locke ele enxerga como uma ferramenta para conter o absolutismo o parlamento, a institucionalização do parlamentarismo, né? A prerrogativa de que o poder legislativo ele estaria acima do monarca. Outro ponto fundamental aqui é que Locke ele vai defender os direitos naturais. Direitos esses que passam a ser considerados direitos inalienáveis, ou seja, o homem ele não renuncia a esses direitos, como se acreditava no antigo regime. E aí a gente precisa voltar um pouquinho atrás e lembrar de Thomas Hobbes, a ideia de um contrato social em que o homem abdica de sua liberdade, abdica de seus direitos. Agora não. O que é que ocorre agora? Locke ele vai dizer, não, o contrato social ele serve para proteger os direitos fundamentais, os direitos naturais. E uma coisa interessante em relação a Locke é que na defesa dos direitos naturais, que são direitos inatos,
que você traz ao nascer e que o Estado não pode tirar, não está só o direito à vida, não está só o direito à liberdade, não está só o direito à propriedade, mas o direito de resistência contra a opressão, que a gente vai falar logo mais. Muito boa aula, professores, muito obrigada, né? A gente aprendeu bastante, mas o nosso tempo aqui é bem curtinho, obrigada de coração aqui na TV, mas vocês continuam aqui com a gente, né? Porque o nosso tempo na TV termina aqui. Muito obrigada pela companhia aí de você de casa, eu te espero, tá? No próximo sábado, mas você pode continuar com a gente com as nossas aulas pela internet, no canal do YouTube do Over, tá? Que é o Over TV. Até a próxima, te espero lá, tá?